Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje daremos sequência em nossa leitura da Bíblia inteira em um ano. Estamos no dia 311 e vamos seguir a partir de Ezequiel, capítulo 16, versículos 42 ao 63, que dizem o seguinte: Então, a minha ira contra você diminuirá, e a minha indignação cheia de ciúme se desviará de você. Ficarei tranquilo e já não ficarei irado. Por você não se ter lembrado dos dias da sua infância, mas ter provocado a minha ira com todas essas coisas, certamente farei cair sobre a sua cabeça o que você fez, declara o soberano Senhor. Acaso você não acrescentou lascívia a todas as suas outras práticas detestáveis? Todos os que gostam de citar provérbios citarão este provérbio sobre você: tal mãe, tal filha. Você é uma verdadeira filha da sua mãe, que detestou o marido e os filhos, e você é uma verdadeira irmã das suas irmãs, que detestaram o marido e os filhos. A mãe de vocês era Eteia, o pai a morreu. A sua irmã mais velha era Samaria, que vivia com as filhas ao norte de você. E a sua irmã mais nova, que vivia com as filhas ao sul, era Sodoma. Você não apenas andou nos caminhos delas e imitou as suas práticas detestáveis, mas também, em todos os seus caminhos, logo se tornou mais depravada do que elas. Tão certo como eu vivo, declara o soberano Senhor, a sua irmã Sodoma e as filhas dela jamais fizeram o que você e as suas filhas têm feito. Ora, este foi o pecado da sua irmã Sodoma. Ela e as filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas, mas não ajudavam os pobres e necessitados. Eram altivas e cometeram práticas detestáveis diante de mim. Por isso eu me desfiz delas, conforme você viu. Samaria não cometeu mal metade dos pecados que você cometeu. Você tem praticado mais coisas detestáveis do que elas e tem feito as suas irmãs parecerem mais justas, dadas todas as suas práticas detestáveis. Suporte a sua desgraça, pois você proporcionou alguma justificativa às suas irmãs. Visto que os seus pecados são mais detestáveis que os delas, elas parecem mais justas que você. Envergonhe-se, pois, e suporte a sua desgraça, pois você fez as suas irmãs parecerem justas. Contudo, eu restaurarei a sorte de Sodoma e de Samaria, com as respectivas filhas, e a sua sorte com elas, para que você suporte a sua desgraça e seja humilhada por tudo o que fez, o que serviu de consolo para elas. Quanto às suas irmãs, Sodoma com as suas filhas e Samaria com as suas filhas voltarão a ser como antes, e você e as suas filhas voltarão ao que eram antes. Você nem mencionaria o nome da sua irmã Sodoma na época do orgulho que você sentia, antes de a sua maldade ser trazida a público. Mas agora você é alvo de zombaria das filhas de Edom, de todos os vizinhos dela e das filhas dos filisteus, de todos os que vivem ao seu redor e que a desprezam. Você sofrerá as consequências da sua lascívia e das suas práticas detestáveis, declara o Senhor. Assim diz o soberano Senhor: Eu agirei com você como você agiu, porque você desprezou o meu juramento ao romper a aliança. Contudo, eu me lembrarei da aliança que fiz com você nos dias da sua infância, e com você estabelecerei uma aliança eterna. Então você se lembrará dos seus caminhos e se envergonhará quando receber as suas irmãs, a mais velha e a mais nova. Eu as darei a você como filhas, mas não por causa da minha aliança com você. Por isso estabelecerei a minha aliança com você, e você saberá que eu sou o Senhor. Então, quando eu fizer expiação em seu favor por tudo o que você tem feito, você se lembrará, se envergonhará e jamais voltará a abrir a boca por causa da sua humilhação, declara o soberano Senhor. Ezequiel capítulo 17. Duas águias e uma videira. A palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, apresente uma alegoria e conte uma parábola ao povo de Israel. Diga a eles: Assim diz o soberano Senhor: Uma grande águia, com asas poderosas, penas longas e vasta plumagem de cores variadas, veio ao Líbano. Apoderando-se do topo de um cetro, arrancou o seu broto mais alto e o levou para uma terra de comerciantes,
onde o plantou em uma cidade de mercadores. Depois apanhou um pouco de sementes da sua terra e as pôs em um solo fértil. Elas plantou como um salgueiro junto a muita água, e elas brotaram e formaram uma videira baixa e copada. Os seus ramos se voltaram para a águia, mas as suas raízes permaneceram debaixo da videira. A videira desenvolveu-se e cobriu-se de ramos, brotos e folhas. Havia, porém, outra águia grande, com asas poderosas e rica plumagem. Do lugar onde estava plantada, a videira lançou raízes, estendendo seus ramos para ela em busca de água. Ora, havia sido plantada em terreno bom, junto a muita água, onde produziria ramos, daria fruto e se tornaria uma videira viçosa. Diga a eles: assim diz o soberano Senhor: ela sobreviverá? Não será desarraigada e os seus frutos não serão arrancados para que ela seque? Tudo que brotar dela secará. Não são necessários braços fortes, nem muitas pessoas para arrancá-la pelas raízes. Ainda que seja plantada, será que sobreviverá? Não secará totalmente quando o vento leste a atingir, murchando e desaparecendo dos canteiros onde crescia? Veio depois a mim esta palavra do Senhor. Diga a esta nação rebelde: você não sabe o que essas coisas significam? Diga a eles: o rei da Babilônia foi a Jerusalém, tirou de lá o seu rei e os seus nobres e os levou consigo de volta à Babilônia. Depois fez um tratado com um membro da família real e o pôs sob juramento. Levou também os líderes da terra, para humilhar o reino e torná-lo incapaz de reerguer-se, garantindo apenas a sua sobrevivência pelo cumprimento do seu tratado. No entanto, o rei se revoltou contra ele e enviou os seus mensageiros ao Egito, pedindo cavalos e um grande exército. Será que ele sobreviverá? Escapará aquele que age dessa maneira? Romperá ele o tratado e ainda assim escapará? Tão certo como eu vivo, declara o soberano Senhor, ele morrerá na Babilônia, na terra do rei que o pôs no trono, cujo juramento ele desprezou e cujo tratado rompeu. O faraó, com o seu poderoso exército e os seus batalhões, não será de nenhuma ajuda para ele na guerra, quando rampas e obras de cerco forem construídas para destruir muitas vidas. Como ele desprezou o juramento quando rompeu o tratado feito com aperto de mão e fez todas essas coisas, de modo algum escapará. Por isso, assim diz o soberano Senhor: tão certo como eu vivo, farei cair sobre a cabeça dele o meu juramento, que ele desprezou, e a minha aliança, que ele rompeu. Estenderei sobre ele a minha rede, e ele será pego no meu laço. Eu o levarei para a Babilônia e ali executarei juízo sobre ele, porque me foi infiel. Todas as suas tropas em fuga cairão à espada, e os sobreviventes serão espalhados aos ventos. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei. Assim diz o soberano Senhor: eu mesmo apanharei um broto bem do topo de um cedro e o plantarei. Arrancarei um renovo tenro dos seus ramos mais altos e o plantarei em um monte alto e imponente. No monte alto de Israel eu o plantarei, e ele produzirá galhos, dará fruto e se tornará um cedro viçoso. Pássaros de todo tipo se aninharão debaixo dele. Encontrarão abrigo à sombra dos seus galhos. Todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, derrubo a árvore alta e faço crescer bem alto a árvore baixa. Eu resseco a árvore verde e faço florescer a árvore seca. Eu, o Senhor, falei e o farei. Hebreus capítulo 8. O sumo sacerdote de uma nova aliança. O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como este, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo erigido pelo Senhor, não por seres humanos. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. Por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Eles servem em um santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenham o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que foi mostrado a você no monte. Contudo, o ministério sacerdotal que Jesus recebeu é superior ao deles,
como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, porque se baseia em promessas superiores. Pois, se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: Estão chegando os dias, declara o Senhor, em que farei uma aliança nova com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito. Visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu também me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis na mente deles e as escreverei no seu coração. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem dirá ao seu irmão: Conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu serei misericordioso com a injustiça deles e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Ao chamar de nova essa aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Salmo 106, versículos 13 ao 31. Logo, porém, se esqueceram do que ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. Dominados pela gula no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. Ele lhes deu o que pediram, mas enviou sobre eles uma doença terrível. No acampamento tiveram inveja de Moisés e de Arão, daquele que fora consagrado ao Senhor. A terra abriu-se e engoliu Datã, e sepultou o grupo de Abirão. Fogo surgiu entre os seus seguidores. As chamas consumiram os ímpios. Em Horebe fizeram um bezerro. Adoraram um ídolo de metal. Trocaram a glória deles pela imagem de um boi que come capim. Esqueceram-se de Deus, o seu Salvador, que fizera coisas grandiosas no Egito, maravilhas na terra de Cã, e feitos temíveis junto ao Mar Vermelho. Por isso Deus ameaçou destruí-los. Só não o fez por causa de Moisés, o seu escolhido, que se pôs na brecha diante dele, para evitar que Assuero os destruísse. Além disso, rejeitaram a terra desejável e não creram na promessa dele. Queixaram-se nas suas tendas e não obedeceram ao Senhor. Assim, ele lhes jurou com a mão levantada que os abateria no deserto, que abateria os seus descendentes entre as nações e que os espalharia por todas as terras. Eles se uniram ao culto a Baal-Peor e comeram sacrifícios oferecidos aos mortos. Provocaram a ira do Senhor com os seus atos, e uma praga irrompeu no meio deles. Mas Finéias se pôs de pé e interveio, e a praga foi interrompida. Isso lhe foi atribuído como justiça, por todas as gerações, para sempre. Provérbios, capítulo 27, versículos 7 ao 9. Quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Como a ave que vagueia longe do ninho, assim é o homem que vagueia longe do lar. Perfume e incenso trazem alegria ao coração, e uma amizade querida procede de um conselho sincero. Bom, pessoal, terminamos por aqui a nossa leitura. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima!